Hoje é dia de contar histórias dos inscritos pra vocês, histórias que vocês mandaram aqui pra Terra do Medo, mas hoje são histórias bem tranquilas, bem de boas, com fantasmas do bem. Mas tem fantasma, tem sobrenatural, mas é tranquilo. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor. Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo não tá bem. Ixi. Eu estou cansada e estou doente. Ai, Cibele, o que você tem? Terçol, gente, mas pra mim eu estou doente, tanto que eu só tô maquiada, eu só fiz a pele. Por quê? Só metade do rosto. Só metade do rosto, meu olho não está maquiado. E por que eu fiz a pele? Por causa da pressão da sociedade, gente. Sempre faço maquiagem pra vídeo. Eu pensei assim, vou fazer só uma pelezinha. Aí passei... Não, e também pra não ficar oleosidade refletindo na câmera. Mas aí pra não ficar refletindo na câmera, a gente passa um pó na cara. Isso. Eu passei base, aí eu tampei umas manchinhas que estavam me incomodando. Aí eu passei um blush pra dar um ar de saúde, pra enganar vocês, porque eu não tô saudável, tá? Eu tava enjoadíssima agora há pouco. Mas, gente, é isso. Tamo aqui. E por conta disso, vamos contar histórias bem tranquilas hoje, tá? Vitor, você não vai ficar com medo hoje, tá bom? Ai, que bom. Vão ser só histórias tranquilas e de pessoas que já mandaram histórias aqui pra gente, tá? Então, se você já mandou histórias pra gente e tem outras histórias pra contar, pode mandar pro contato na terradomedo@gmail.com. E se você não mandou e tem histórias assustadoras, manda pra gente. E a gente tá vendo hoje que não precisa ser só assustadora, né, gente? Vamos mandar histórias sobrenaturais, independente se elas são assustadoras ou não. Mas se tem fantasma, pra mim já é um pouquinho já assustador. Já independente, não quero encontrar se nem fantasma bem nem de mal. Entendi. Não, pra mim tá tranquilo. Não, mentira, não quero ver fantasma não, gente. Vai que eu falo isso, aparece, eu vou ficar com medo, não. Mas nessas histórias, os fantasmas não fizeram nada de ruim. Porque no último vídeo, se você não viu o último História dos Inscritos, gente, teve até foto de gente que ficou com hematoma. Hoje não teremos esse tipo de agressividade. Vamos então pra primeira história, gente. A primeira história foi mandada pela Giovana Pimentel, que a gente leu uma história dela em live. Aí ela falou, oi, sou eu de novo. Aí ela mandou, gente, várias histórias. A gente vai ler uma das histórias dela. Se vocês gostarem, comenta aí, que a gente vai contando outras histórias. Ela falou um pouquinho aqui sobre a história que ela já tinha mandado. E hoje a gente vai ler a história que chama-se Os Idosos na Minha Casa. Eu sempre fui uma criança que via espíritos. É claro que eu só fui entender isso depois de adulta, quando eu comecei a frequentar centro espírita e etc. Inclusive, na época, eu morria de medo. Hoje em dia, eu não tenho medo. Eu até gosto muito de assistir filmes de terror, porque eu entendo muito melhor o que são essas coisas. Eu cresci numa família que metade era católica, a outra metade era evangélica, então ninguém ficava falando muito sobre espíritos comigo. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas tinham ciência de que eu conseguia ver espíritos, ver coisas, sabia da minha mediunidade, por alguns motivos. Eu via e falava com espíritos. Eram amigos imaginários? Não eram amigos imaginários. Essas pessoas, esses espíritos que eu via, eram adultos, não me faziam mal, mas ainda assim eu tinha medo. Outro motivo é que volta e meia eu apontava para alguma amiga da minha mãe, falava que essa amiga estava grávida. No caso, ela não sabia que estava grávida naquele momento, mas depois ela descobria. Inclusive, eu matava minha mãe de vergonha nessas situações. Outro motivo, volta e meia eu sonhava com algum parente, que esse parente ia falecer, eu acordava chorando, desesperada, e de fato, depois de algum tempo, esse parente falecia. Então, meio que todo mundo da minha família sabia dessa minha mediunidade e me levavam pra ser benzida numa outra avó minha que ela até era católica, mas ela meio que era bruxona, praticava de tudo. Minha família se constituiu da seguinte maneira: minha mãe, que tinha ali por volta de 24 anos, se juntou ali, casou-se com meu pai, que tinha ali seus 26 anos, e aí desse lindo amor nasceram duas gêmeas, que são minhas irmãs. Um ano depois, nasceu eu, linda e bela. A princípio, a minha mãe e o meu pai moravam ali na casa da sogra da minha mãe, a mãe do meu pai. Só que depois de um tempo, a irmã da minha mãe cedeu pra gente morar uma casinha. E era realmente uma casinha simples, fofa, que a gente apelidava carinhosamente
de casinha mesmo. A gente morou na casinha até eu completar 4 anos de idade. E, gente, eu amava morar na casinha. Era no interior da Bahia, não tinha nem piso, mas era lá que eu me sentia em casa. Enquanto a gente estava morando nessa casinha bem simplesinha, a minha avó conseguiu ali ceder outra casa pra gente morar. Era uma casa simples também, mas meu pai, ele trabalha com construção civil desde que eu me entendo por gente. E por conta disso, ele animou ali em reformar essa nova casa. Ele construiu mais cômodos, ele ajeitou tudo ali pra ficar mais confortável pra gente morar. A mudança aconteceu e nós três, eu e as minhas 2 irmãs, a gente dormia no mesmo quarto. E eu ainda dormia no berço, que era um bercinho bem grande assim, mas ele era baixo, e eu mesma conseguia entrar e sair dele sozinha. Uma das gêmeas dormia no berço das gêmeas, que era ali do tamanho de uma cama de solteiro, e a outra dormia de fato numa cama de solteiro. O berço ficava bem no meio do quarto. E durante algumas noites, eu acordava no meio da noite e via a figura de 2 idosos, cada um em uma ponta do berço. Mas eu não via eles claramente, só via assim a silhueta deles. Eu sabia que eram 2 idosos porque dava pela silhueta, dava pra eu ver a roupa deles. E era muito comum ali na nossa região os idosos usarem aquelas roupas. O senhor tava com um chapeuzinho, uma roupa social mais folgada. A senhorinha tava com um coque em cima da cabeça, com um vestidinho soltinho. E sempre que eu via essas 2 figuras, eu, obviamente, gritava pela minha mãe, desesperada. Contava pra ela o que eu tinha visto. E aí, das 2, uma. Ou ela me levava pro quarto dela pra dormir na cama com ela, ou então ela ficava comigo ali no berço do ladinho até eu conseguir pegar no sono de novo. E seguiu-se assim por alguns anos, gente. Às vezes eu via eles ali no quarto mesmo, na berolinha do berço. E foi isso até eu mudar de quarto, que aí eu fui pro quarto que ficava no fundo da casa. Eu sempre achei que era coisa da minha cabeça, mas depois de adulta, eu sentei pra conversar com a minha avó. A minha avózinha hoje tem 86 anos de idade. E a gente ali conversando, a gente tocou nesse assunto. E minha avó disse que essa casa ela comprou dos filhos de uma amiga dela, e que essa amiga tinha falecido. Nessa conversa, minha avó me disse que quando eu falava desses idosos que eu via, ela nunca ficava muito preocupada, porque de acordo com a minha descrição ali da idosa, com certeza eu tava vendo a amiga dela. E essa amiga dela, quando era viva, sempre amou crianças. Sempre foi muito protetora com crianças. Era aquela velhinha que dava docinho, dava um biscoitinho, dava alguma coisa. E aí ela ficou mais tranquila justamente porque esses idosos que eu tava vendo eram amigos dela. Fora que esse quarto que eu me mudei pros fundos, depois de um tempo, era o único cômodo da casa que meu pai não mexeu. Que meu pai deixou, assim, mais preservado da casa antiga. Na época, ela não quis me falar porque ela achava que não era pertinente pra minha idade. Ela achou que talvez eu fosse ficar com mais medo se ela falasse: ah, é uma amiga minha, tá tranquilo, tá de boa. E aí, ela não falou. Mas ela sempre ficou muito tranquila quando eu falava que via, porque na cabeça dela, eles 2 estavam ali justamente pra me proteger. Fim da primeira história. Giovana, você escreve muito bem, tá? Eu vou trazer as suas outras histórias, mas quero que você escreva contos também. Acho que ficaria bem legal. Você escreve muito bem. E aí, Vitor, gostarias de ter 2 velhinhos cuidando da sua proteção? Ai, gente, eu sei que eles estavam lá, né, cuidando da própria casa deles. É verdade, né, que era a casa é verdade. deles. Então, não sei como é que funciona isso, depois da morte, se a gente fica preso ao lugar que a gente morreu ali, o último lugar que a gente viveu. Não sei, mas eu não gostaria de ver, não. Eu já ouvi falar que quando é morte violenta, a pessoa acaba ficando ali mais presa no lugar em que ela morreu. Mas eu não acho que tenha sido morte violenta nesse caso. Eu acho que eles estavam ali mais por uma questão de... ah, vou proteger a casa. Eu não tinha pensado nisso também, sabe? Eu acho sacanagem também, você morrer e ficar preso no lugar ali, acho péssimo. Viveu a vida inteira. Pra mim, assim, morreu... Eu, na minha cabeça, você pode até voar depois que morreu. Não, pra mim, gente, se houver mesmo vida após a morte, eu quero viver após a morte. Eu vou me decepcionar muito se não puder voar. Sério mesmo, eu imagino, tipo assim, sabe, fantasma voando. Se eu morrer
E aí ter que ficar andando, Não tem sabe? muitos relatos. Eu nunca vi muito fantasma voando, nem filme. Transportes, a gente pega os mesmos transportes dos seres humanos. Tipo assim, no ônibus, numa viagem, eu tô viajando lá, tem fantasma junto comigo também pegando carona junto? Eu acho que você tá tomando... O único fantasma que me vem na cabeça que voa mesmo é o Gasparzinho. Como assim, amor? Todo fantasma, qualquer fantasma de qualquer filme, o fantasma voa. Não, o fantasma desaparece, ele pode se teletransportar. Isso, agora, se for voar, teletransportar também é melhor. Tá tranquilo. Mas e a sensação de voar? Isso, queria ter essa sensação de voar também, seria legal. Eu acho que é mais voltado pro teletransporte, eu acho que você vai se decepcionar. Eu se fosse criança, eu não ia querer ver. Eu iria me assustar assim se a avó falasse lá, são meus amigos que já morreram. E se eu fosse a avó também dessa criança, eu ia ficar muito assustado. Porque deve dar muito medo quando a pessoa descreve certinho. Sim, né? Porque sem conhecer. Aí é tipo assim, comprovou realmente. Porque se ela descreve certinho uma pessoa que já morreu e ela nunca viu essa pessoa, é mais fácil você acreditar. É verdade, mas às vezes também é uma descrição muito genérica, né? Mas enfim, eu não gostaria. Não precisa voltar pra me proteger, gente. Ou se voltar pra me proteger, fica no de chave. Não precisa aparecer. O que você acha? Não precisa aparecer. Não precisa, porque aí eu vou ficar imaginando. Tô tomando banho, tem gente lá me olhando, né? Uma situação eu já pensei nisso. Pensou. Quando eu era mais jovem, eu pensava nisso, eu ficava muito sem graça. Eu vou me sentir no BBB. Aí eu não vou gostar, não. Não é legal. Mais tímido ainda. Mas fica a dica. Se realmente houver vida após a morte, que vocês vão viver, vai viajar, vai conhecer. Pros fantasmas. Dica pros fantasmas agora. Fantasma assiste YouTube? Eu assistiria. Eu gosto, eu assisto por esporte. Mas se voar, pode assistir ao vivo. Pode assistir ao vivo. Quero ir pra casa. Cheio aqui a casa. Não quero não. Vou pra casa da Vitória. Vou assistir a Vitória gravando agora ao vivo. Vou lá pro Terror na Esquina ver eles gravar podcast ao vivo. Pensou. Tô aqui na Terra do Medo. Aí tá até apertadinho assim. Tá até apertadinho por causa da plateia. Não, amor, já até me arrepiei aqui. Não tem ninguém não. Isso porque eu falei que ele não ia ter medo. Vamos então para a próxima história, que também é uma pessoa que já mandou história pra gente. Vamos. Essa história aqui, capaz até de você achar fofa. Será? Vamos ver? Eu achei fofa. Foi a Amanda. A Amanda, ela falou: olá, voltei com mais relatos assombrosos. Bom, sem muita enrolação, vamos lá. Oi, Amanda. Oi, Amanda. Oi, Amanda. Será que foi ela que a gente ficou falando que é a Amanda? Será que é a mesma? Eu acho que toda Amanda que aparece a gente fala oi, Amanda, que a gente não tem uma criatividade. Uma personalidade. Oi, Amanda. Vamos pra história. Vamos pra história, gente. Que chama-se Chakra Experience. Internacional. Uma experiência, né? Uma experiência na chácara. Meu avô tinha uma chácara bem no interior de São Paulo quando eu era bem criança. Ele manteve essa chácara até 2005, 2006, até o ano que a minha avó faleceu. Porque aí depois disso, a família acabou parando de se juntar nessa chácara pra gente fazer aquelas confraternizações. Tipo, vamos no carnaval, vamos no Natal, essas datas festivas. Eu não vou me lembrar exatamente o ano que essa história aconteceu, também não vou me lembrar a idade, mas eu chuto que eu tinha entre meus 6 a 8 anos, mais ou menos. E assim, gente, porque a minha memória já não é das melhores. Geralmente, a minha família costumava ir pra essa chácara mais ali no carnaval. Porque é um feriado mais prolongado assim, a minha escola não abria, o pessoal já tinha ali uma folga que emendava ali segunda, terça, né? Desde o sábado até quarta-feira de cinza. Então o pessoal aproveitava pra ficar mais tempo ali, tranquilo, na chácara. A gente ia pra lá com o intuito de fugir daquela loucura da cidade grande mesmo. Porque a minha família, grande parte veio do interior e foi pro litoral. Eu e meus irmãos não. Mas assim, era uma chácara bem bacana, sabe? Tinha uma casa ótima, uma sacadinha ali com uma varandinha bem bacana, tinha piscina, tinha plantações.
fora a área enorme que tinha pra gente brincar. Os caseiros moravam numa casinha menor, assim, que ficava do lado da casa principal, que era a casa que eu ficava. E esses caseiros tinham 2 filhas que ali beiravam a minha idade. Então era super comum a gente sair pra brincar juntas. Lá também tinha o canil, e nesse canil tinham 2 cachorros que eram uns amores. E esses cachorros estavam ali pra proteger a chácara, porque era um lugar muito grande, e cachorro, querendo ou não, dá sinal, gente. E aí, quando ia anoitecendo, a gente já soltava ali, o pessoal já soltava os cachorros. E como os cachorros eram uns amores, a gente adorava brincar com os cachorros antes da gente entrar pra casa pra ficar. Até aí, gente, tudo bem, história linda, história maravilhosa. Alguns anos antes desse relato, dessa história que eu tô contando pra vocês, lá na fazenda tinha uma cachorra chamada Brisa. A Brisa era a coisa mais fofa, mais linda do mundo. Ela era uma vira-lata com aspecto assim de dálmata, era uma mistura dos dois. E ela era maravilhosa, um amor. Mas, como eu falei, a Brisa tinha falecido. Falecido assim, de idosinha mesmo que ela já tava. Aí, como a minha família tinha os cachorros pra proteção da fazenda, era sempre melhor ter 2. Porque um fazia companhia pro outro, às vezes eles animavam de ir mais longe, porque tinha que proteger ali a fazenda, gente. Tinha plantação de morangos, tinha meio que uma floresta ali que dava de entrada pra fazenda. Então tinha muitas áreas para esses cachorros protegerem. Então, quando a Brisa faleceu, outro cachorro chegou. Aí, numa dessas vezes que a gente foi 2 noites. Não aconteceu nada, tava tudo tranquilo. Já na 3ª noite, o negócio começou a ficar esquisito. Se eu realmente vi essas coisas, eu não sei com certeza. Porque eu era muito criança, mas são imagens que ficaram gravadas na minha cabeça. Começou quando a gente ia pra piscina. A gente ia brincar na piscina, coisa e tal, e a piscina ficava do lado de umas árvores. Quando eu falo árvores, gente, são árvores enormes. E eram tantas árvores assim, próximas uma da outra, e árvores enormes, que as copas dela, aquela parte de cima, impediam do sol chegar no chão. Então, ficava uma penumbra ali, era meio que um filme de terror 24 horas por dia. Eu sempre ficava na parte rasa da piscina, porque eu não sabia nadar, eu era muito pequenininha, e eu sempre tinha a impressão de que tinha um homem alto, parado, me olhando ali entre os troncos das árvores. Mas eu só conseguia ver esse homem de canto de olho, na visão periférica, porque se eu olhasse diretamente, tava tudo normal. Na minha mente de criança, poderia ser um dos filhos mais velhos do caseiro, que adorava ali pregar umas peças na gente, brincadeiras bem saudáveis até, eles eram uns amores. O dia passou e a gente saiu da piscina pra almoçar, só que não fomos permitidas de voltar novamente pra piscina, porque o tempo tinha fechado. Então me restava o quê? Brincar dentro de casa. Ah, vai pra uma varanda, que a varanda era coberta, então era tranquilo de brincar. Ah, fica deitadinha na rede pensando na vida. Eu sempre fui uma criança bem quietinha, e eu sempre gostei de ter os meus momentos sozinha. Ah, eu gostava, gente, porque minha imaginação ia longe. Quando eu ficava sozinha, não tinha limite. Naquele dia eu resolvi ficar sentadinha na rede, balançando. A minha família tava toda dentro de casa, tava todo mundo lá, tranquilo. E eu tava sozinha na varanda, pensando na vida mesmo. Quando, de repente, eu comecei a ouvir uma voz, um negócio esquisito, como se um dos meus parentes estivesse me chamando. A voz não era clara. Também eu não posso confirmar com você aqui que era o meu nome que estava sendo dito, mas não adianta, gente, aquilo já foi o suficiente para eu sair correndo e ficar junto da minha mãe. Durante a noite, eu e a minha tia, a gente tinha o costume de chegar ali na janela e ficar olhando pro lado de fora, porque como era o horário que os cachorros estavam soltos, eles ficavam ali brincando na frente muitas vezes e a gente ficava observando. Tudo certo, né? Tranquilo até aí. Até que eu olhei assim, eu vi uma coisinha branquinha e, gente, era a Brisa.
A cachorra que tinha morrido anos antes. Eu não acreditei no que eu tava vendo. Chamei, cutuquei minha tia. Falei assim, tia, você tá vendo aquilo ali? Aí minha tia falou, tô vendo, é a Brisa. Gente, eu tô falando pra vocês, era a Brisa todinha. E ficou ali um tempo, ficou brincando com os cachorros, ficou farejando ali, foi até o estacionamento. Depois disso eu ainda consegui dormir muitíssimo bem, porque eu não me preocupei muito. E como criança, eu também nem tinha entendido muito o que eu tinha visto. Esse é o relato dessa chácara, pelo menos, que eu me lembro com mais clareza, assim. Mas eu juro pra vocês, os barulhos da noite, tipo grilo, as cigarras, esses bichos, parecia que a junção do barulho deles formavam algumas vozes que queriam chamar a gente pra sair, sabe? Mas como criança acaba não entendendo muito bem algumas coisas, eu só seguia minha vida brincando e me divertindo ali naquela chácara. Mas se pensar hoje em dia é um pouquinho estranho, sabe? Porque pra chegar nessa chácara tinha que passar por uma estrada e depois passar por muitas árvores. E tinha árvore até a entrada dessa chácara. Fim da segunda história. E aí ela falou assim, enfim, esse foi o meu relato. Acredito que a cachorrinha não ia me fazer mal pra gente, visto que ela era um doce. Mas que a gente viu mesmo. Obrigada por lerem. Se eu lembrar de mais relatos, pode deixar que eu mando. Manda mesmo, hein? Vou cobrar. Ô, gente, pode ter sido outro cachorro que invadiu, porque nessas chácaras sempre tem um cachorro ou outro que invade, porque às vezes é uma cerquinha muito fubanguinha que fica lá, ou então às vezes é um espaço aberto que divide o terreno, é uma coisa mais ali combinada, mas, por exemplo, se a Bibi, a minha cachorrinha que faleceu, aparecesse pra mim, eu não ia ficar chateada, eu ia ficar bem emocionada. Mas eu acho que dá pra confundir, né? Ainda mais de noite, assim, de longe. Dá. Um cachorrinho branco correndo, assim, pode ser até parecido. E tem cachorros que são parecidos. A gente já viu vários cachorros que são parecidos com a Lila. Inclusive, a descrição desse cachorro... É a Lila. É igual a Lila. A Brisa é a Lila. Vira-lata com dálmata. Uhum, gente, é a Lila. E eu já vi na rua vários cachorros com a mesma marquinha da Lila, que a Lila Sim. tem um olho pintado. Uhum. A gente já cansou de ver, e eu e o Vitor, a gente até brinca. Ai, Lila, o que você tá fazendo aqui? Porque às vezes é um cachorro muito parecido. Com umas manchinhas clarinhas e tal. A Mirabel nem se fala, gente, porque o que diferencia a Mirabel é ela não ter a pata da frente, porque ela é o estereótipo de vira-lata. Qualquer vira-lata que a gente vê na rua, assim, se tiver na beira do botequim, é idêntico. É isso. Desde que ela chegou, eu, Vitor e a Mariana, a gente teve o consenso de que a Mirabel é aqueles vira-lata de porta de botequim. Cachorro sabe? de botequim. Que fica ali pra comer uma carninha, pra comer um negócio, ganhar um carinho. Então, assim, por ser vira-lata tem essa diversidade, tem essa coisa. Pode ter confundido, sim, mas é fofo. Outra coisa que eu acho que ela... é bastante provável que tenha confundido, principalmente porque só dava pra ver, né, de berolinha, assim. Não, isso aí foi o homem, realmente. Então, isso que eu tô falando. Tá. Essa situação, eu acho aí que ela... deve ter visto coisas, sabe? Na imaginação, assim, às vezes era uma árvore mesmo que ela se confundia. Não tem porquê, a não ser que seja trollagem realmente do menino lá. Mas se fosse alguma coisa, por que ela não conseguiria ver de frente? Agora, isso aí, eu vou estipular que era coisa da sua cabeça. Por quê? Eu não gosto de sentar de costas pra porta nunca, em nenhuma situação da minha vida. E ali no escritório eu fico bem de lado pra porta. E na minha visão periférica, às vezes eu vejo várias coisas no corredor. Ai, amor, não me fala isso não. Várias coisas no corredor. Não quero saber o que você Uma das coisas que eu vejo no corredor é um reflexo que tem no meu óculos. É no meu óculos. É um reflexo no meu óculos que dá sempre quando tá específico a luz de uma forma e tal, me dá um reflexozinho, mas é por causa do meu óculos. Mas eu já pensei em ver várias coisas. Eu já vi coisa correndo. Pensou, viu? Vitor, quando eu olho, eu já pensei ter visto, por exemplo, uma pessoa me olhando. Não. Mas eu olhava direto, não tinha nada. Às vezes era uma sombra. Então, assim... Ai, amor.
Acabou pro Vitor. É o vídeo que eu falei que ele não ia ter medo, é o vídeo que ele tá saindo com mais medo. Essas coisas aqui de casa. Amor, mas eu tô falando que eu vejo da visão periférica. Gente, você aí de casa, comenta aqui embaixo, por favor. Você já viu também coisa na visão periférica? Porque eu vejo coisa na visão periférica. Quando eu olho direto, não tá. Hoje eu vi um negócio na visão periférica. Conta pra mim. De verdade. Conta pra mim. Eu tava na cozinha, aí eu tava passando manteiga no... Acho que eu tava passando manteiga. Não sei, eu tava Não, mexendo quem fez alguma café coisa. hoje fui eu. Não, mas eu tava passando alguma coisa. Você não tava fazendo almoço? Hoje você fez almoço. Aí eu tava pegando alguma coisa na cozinha. Eu sei que eu tava virada pra bancada ali. Eu tive a sensação que tinha uma criança assim, sabe? Só que eu acho que é porque você coloca o tripé. Ah, tá. Tava mais afastado, só que eu olhei, tipo assim, sabe? Na visão periférica também. Mas eu tive... Sabe quando você tem a sensação de ter uma presença? Não, mas aí eu vou explicar pro pessoal. Aí eu tive essa sensação de ter até a altura. Até a altura. Tipo assim, a sensação de ter muito próximo. Até a altura. Não tava longe, tava próximo. Aí eu tive Mas essa tava onde sensação... tava o tripé? Não, tava mais próximo de mim, na visão periférica. Aí eu olhei assim, não tinha nada e eu vi o tripé. Pode ter sido na visão periférica, vi uma sombrinha do tripé. Mas eu vou explicar pro pessoal de casa o que acontece. Hoje em dia a gente não usa tripé de celular porque a gente tem a câmera, né? Aí a gente usa um tripé pra câmera. Aí eu tô usando o tripé de celular pra deixar lá na cozinha, porque eu gosto de cozinhar assistindo coisa. Aí eu ponho um react, um Masterchef, alguma coisa. E o tripé, o Vitor gosta de abaixar porque ele fala que ele tem medo do tripé muito alto. Porque o tripé tem a minha altura. Aí ele abaixa. E aí o que ele tá falando da altura da criança é porque o tripé fica assim, mais ou menos numa altura de uma criança, sei lá, de 5 anos de idade. Não vou mais na cozinha hoje. Vai, porque eu tô com fome. Você que vai fazer coisa pra gente continuar. Não vou, então, ó, delivery, querido. Não. Gente, conclusão. Esse vídeo serviu apenas para deixar o Vitor cagado de medo. Ah, não. Serviu apenas pra isso. Não tô com medo, não. Não, tá com medo? Então vai lá na cozinha, eu vou apagar a luz. Você vai ficar lá na cozinha sozinho 5 segundos. Eu vou na cozinha do escuro? Só pra te desafiar. Não. Vou ficar lá 5 segundos, apagar a luz e ficar lá Não quietinho. aceito esse desafio. Então tá com medo, gente. Mas essas foram as histórias de hoje. Pra mim, foram leves. Você não achou elas leves? Ah, foram, assim. Foram, né? Porque tudo eu tô julgando que é coisa que a pessoa achou que viu e não viu nada. Pra mim foram leves, eu acho que foi um vídeo mais de boa, mas comenta aqui embaixo o que vocês acham, se vocês acharam leve ou não, tá? Que eu quero saber. Eu vou deixar aqui 2 vídeos pra vocês continuarem maratonando este canal, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau, maratone o canal, tá? Maratona, gente. Maratona na Terra do Mito. Beijo. E eu não neguei nada pra grávida, não, gente. Deu ter sol só porque entupiu um negocinho no meu olho. Eu não neguei nada pra grávida, tá? Eu sou uma boa pessoa.